Mas a gente precisa ter foco. Eu acho que não é hora da gente fazer comissão geral, que nós vamos repetir tudo o que foi dito aqui. Todos nós sabemos de todas as dificuldades dos hospitais filantrópicos, dos segmentos de saúde no subfinanciamento, e tem um compromisso, no mínimo, gente, de 449 parlamentares. Esse compromisso não é de um parlamentar, é de 449 que votaram sim, compreendendo a importância e a necessidade da gente dar um pouco mais de dignidade para a enfermagem, mas, por outro lado, que a gente iria buscar fontes de financiamento. Quero aqui registrar o compromisso do nosso presidente Arthur Lira. Ele acho que deve estar quase cansado da Carmen, porque eu sendo naquela mesa conversando, eu começo a semana conversando, eu vim para cá segunda-feira, ele me destaca, me deixa eu chegar aí segunda de noite. Ontem não deu para a gente conversar na segunda de noite, mas a mesma tarefa que a gente está fazendo aqui, nós precisamos fazer no Senado Federal. Tem 3 propostas de emenda, repito. A PEC 11, que foi apresentada pela nobre senadora Elisiane, que é do nosso partido, inclusive. Por que que tem... E a gente está discutindo, respeitando, digo novamente, os que pensam diferente, mas a gente precisa, aqueles que pensam iguais, nós não podemos só ficar na fala aqui. A gente precisa fazer a força de trabalho junto com a Comissão de Finanças e Tributação, que eu já tenho, por exemplo, pareceres, Pedro, da Comissão de Finanças e Tributação, que não teve o devido ressarcimento ou a devida cobertura para a desoneração da folha. Por que que agora para os hospitais e para o setor de saúde tem que ter a devida cobertura? Por quê? Para aí, gente. Nós estamos falando de excepcionalidade. Nós estamos falando do bem maior que é a saúde, que está na Constituição Federal. Então, assim, quando a gente quer caminhos juntos, a gente encontra. O que nós não podemos é divergir pelo menos os 449 deputados e os 81 senadores e senadoras, porque lá não foi nominal o voto, não. Lá foi por aclamação a aprovação do texto. Então, é juntos. Agora, não é separado a enfermagem dos hospitais. Essa fala eu já fiz inúmeras vezes com os representantes da enfermagem e foi muito bem aceita e bem compreendida. Agora, nós não podemos imaginar que o texto vai ficar dormindo aqui na Câmara, depois de aprovado, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não vai, gente. Não vai ter algum movimento de algum lado ou de outro. Do lado daqueles que são contrários, do lado daqueles que querem. E como nós vamos ficar? Então, assim, a minha proposta é que a gente tenha uma pauta, e a reunião com o governo não pode ser uma reunião semanal. Não pode, gente. E não pode ser só com os técnicos. Eu já sentei com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Economia, mas nós temos que sentar com o ministro. Eu conversei com o presidente da República ontem, quando eu estive na sanção presidencial do texto que eu fui relatora, que vai dar, sim, mais proteção a nossas crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. E fui muito bem ouvida por ele, compreendida por ele, que ele aguarda o texto chegar lá, mas nós é que temos que fazer a tarefa aqui. Brito, então a tarefa é única. Quais são as fontes? Lipe, conheça a sua posição e discutimos sobre isso. Repito, se o texto melhor que tem nessa casa é tributar aquilo que nunca foi tributado, que seja isso respaldado pelos fundos que vão fazer frente até a gente ter a arrecadação da regulamentação dos jogos. Porque todos nós, nesse plenário, já sonhamos com algum bicho e provavelmente votamos porque... apostamos porque quem não conhece o jogo do bicho? Desde que a gente se conhece praticamente por gente, ele existe. Então, que a gente regulamente, se não for para tributar altos impostos, agora garantindo que isso chegue. A minha maior preocupação não está apenas na fonte de financiamento. E esse grupo de trabalho tem que trabalhar, além da fonte de financiamento, que ele chegue lá na ponta como ele precisa chegar. Que não basta a gente aprovar aqui fonte de financiamento e depois o recurso não chegar lá na ponta, que é uma tarefa que eu sei que o nosso presidente da CNB está fazendo, mas que juntos, Brito, a nossa frente parlamentar e os deputados e deputadas que defendem os recursos para a gente fazer frente, consigam ter clareza, porque isso não pode acontecer de chegar nos fundos estaduais e fundos municipais e não chegar naquele que vai ter que pagar o impacto financeiro. Então, é imprescindível que a gente tenha um grupo designado por esse coletivo. O deputado Mauro está chegando aqui no plenário. Eu queria pedir, Brito, 3 minutinhos para ele falar
sobre os fundos. O que ele fez com os fundos na época da pandemia, os 160 bilhões, e qual é a proposta que está sendo discutida também para a gente garantir a fonte de financiamento, porque tem que ter uma fonte inicial. Caso contrário, nós vamos apontar fontes que são para o futuro. E o que eu defendo é o presente, ou seja, o impacto imediato, como nós vamos cobrir, e acho que o deputado Mauro pode falar um pouquinho mais. Estava falando do senhor deputado Mauro, que está nos ajudando na luta e na busca, em especial, com os recursos especiais. Se eu puder falar só 3 minutinhos, que nós já estamos no momento de encerramento.